pessoal, boa noite. Vamos lá, silêncio. Para a aula de hoje, eu vou falar um pouco sobre espelhos, na continuação do capítulo 5. Esse tópico está em 5.4 e ainda na mesma ideia, a gente vai fazer uma coisa parecida com o que a gente fez para lentes, onde que você mostra o que acontece quando interage com espelhos. Aqui na lente você tinha refração, aqui você vai ter reflexão, e a gente vai fazer basicamente o que a gente já fez para lentes, que é aproximar lentes para uma descrição esférica, né? Seções de uma esfera, e isso facilitar a nossa vida para fazer contas. Assim como você tem uma imagem virtual, naquelas condições onde tem uma lente divergente, quando você tem um espelho, que eu vou desenhar como essa superfície aqui é a superfície onde está o depósito, né, onde é que está fazendo a parte espelhada, né? Então, se você tiver, por exemplo, uma fonte nessa posição aqui e ela emite em todas as direções radiação, essa radiação que bate aqui, ela vai refletir para cá, você está olhando para cá e se você colocar vamos falar um anteparo aqui, né? Que você não vê o objeto. Se você está nessa condição, o que acontece aqui? Você está achando que este objeto está aqui. E eu acho que o nosso cérebro não consegue lidar muito com essa questão de imagem, né? Então, assim como quando você tem uma lente divergente, você vê algo em algum lugar, só que não tem luz saindo de lá. Aquela imagem se formou porque você passou, por exemplo, uns raios com uma lente divergente, vindo de um objeto. Na hora que divergiu, o prolongamento desses raios vai chegar no local onde você está supostamente vendo o objeto, né? Supostamente vendo a imagem do objeto. Então, no espelho acontece uma coisa similar, assim, porque é como nós observamos quando você envolve lentes divergentes principalmente, né? E o que você tem de interessante aqui, comparado com as lentes, se você lembrar, quando você tinha uma mão, pensa numa XYZ, né? Se assim for, então versor X. Se o I for para cá, J para cá, então o K está aqui. Como é que você enxerga isso? O K continua para cá ainda, né? E esse indicador é o quê? É o I e o dedão, o J. Então, se você fizer o apelido vetorial aqui, vai dar um pouquinho diferente, né? Ou não? Dá igual. Dá igual? I, J, K. Dá igual ou não dá? Porque você tem... O cara está fazendo pela mão esquerda ainda, né? Tudo bem. Você está fazendo pela mão esquerda. E o que você tem lá na frente? Uma mão esquerda ainda. Então, se você começar a sua regra da mão direita com a mão direita, que, por exemplo, você, independente da posição que você está, ela ainda vai ser I vetorial J, vai ser ainda na direção K, né? Isso para lente. Aqui você tem um espelho. Se for na direção, como a gente fez antes, I,
para cá, J, K. Então o K está aqui, né? Então isso aqui é o que você enxerga, ou seja, isso aqui é o que você enxerga a imagem. Então este é igual a este, tá bom? Então o que você enxerga é o K, a setinha é o I, né? E o J é a bolinha. Então o IJ não está na direção K. Se você lembrar, você colocar uma mão direita através de uma lente, quando você observa, ela ainda é uma mão direita, como a gente desenhou antes aqui. Mas no espelho, essa figura que não está aqui, mas no espelho, quando você coloca ela de frente, uma mão direita coloca na frente do espelho, o que ela vira? Uma mão esquerda, né? Simétrica. E qual que é o erro quando você faz a regra da mão direita com a mão esquerda? Dá só um menos, né? Como deu aqui. Tá na direção certa ainda, né? Mas dá um menos. Como que você faz? Qual que é o princípio mínimo de um espelho? A reflexão. E essa reflexão vem quando você tem um depósito qualquer. Se nós pensarmos um espelho típico, né? Uma chapa de acrílico, uma chapa de policarbonato, uma chapa qualquer material, pode ser uma parede, mas pode ser um vidro, né? Com uma certa espessura que é só para dar um suporte. Se você depositar uma fina camada aqui de um material condutor, a radiação que entra aqui numa direção vai excitar aqueles átomos, eles vão oscilar naquela frequência e vão reemitir logo na primeira camada. Então, os átomos subsequentes, mais subsuperficiais, não vão receber aquela energia, porque ela vai se irradiar logo na primeira camada. E a gente viu que se essa primeira camada irradiar, a onda que vai se formar, a onda construtiva vai se formar na direção de reflexão, que vai ser por aqui. Então, isso aqui é a onda incidente. E essa aqui é a onda refletida. Mas, ainda, se você tiver o mesmo material, de vidro, você pode colocar esse depósito de material condutor atrás. Porque se não for condutor, ele não vai irradiar, ele não vai absorver toda a energia logo nessa primeira camada. Pensa que se ele for um semicondutor, não. Parcialmente condutor, parcialmente... Então, quer dizer, parcialmente absorvedor, vamos falar assim, né? Esse conceito de condutor é que ele absorve toda a radiação. Então, ele é um forte absorvedor. Só que ele pode ser um absorvedor e não reemitir. Absorver e decair qualquer outro processo. Então, esse vai ser uma superfície preta. Mas ele pode ser um absorvedor e não deixar atenuar o feixe, não deixar propagar o feixe, atenua rapidamente as primeiras camadas de átomos. Só que quando é um condutor, ele está oscilando ali. Então, ele tem aquela possibilidade de oscilar. E quando ele oscila, ele reemite novamente. E quando reemite novamente, ele além de ser um bom absorvedor, ele também é um bom emissor. E aí se forma uma onda refletida. Ambos são bons absorvedores. Uma superfície preta, uma tinta preta, e uma superfície espelhada, que pode ser um metal, né? Os dois absorvem, só que naquele modelo nosso de dispersão, o que é uma tinta preta? Ele é um absorvedor e decaiu. Gerou calor, gerou algum outro processo, radiou, fez fluorescência, fez alguma coisa. A energia saiu de outra forma. Agora, se for um condutor, ele também vai absorver aquela radiação, só que ele vai reemitir também. Tá? Então, esse conceito de condutor ali, ele é a mesma coisa, mas tem que lembrar que há uma reemissão. E quando há uma reemissão, para onde que ele vai reemitir? Ele pode emitir para dentro ou para fora. Então, como é uma interface, para cá ele vai gerar uma descontinuidade, vai dar uma interferência destrutiva. E voltando, ele vai dar uma interferência construtiva. Aí dá aquele efeito de reflexão.
Só que, nesse nosso segundo exemplo aqui, você pode ter uma superfície condutora atrás do vidro. Então essa radiação vem aqui, bate para cá, reflete e volta para cá. Então você tem uma refração na primeira camada, mas tem uma reflexão na segunda camada. Como é que são nossos espelhos típicos que você encontra por aí? São do tipo 1, que reflete na primeira face, ou do tipo 2, que reflete na segunda face. Tipo 2. Os seus espelhos, né? Que os meus não. Pode ser, né? Cada um tem o seu espelho. Alguém tem um tipo 1 em casa? A mesma. Se olhar no espelho. Tá vendo que nada muda aqui, né? Eu tenho aqui um θ incidente e um θ refletido. Ele só vai ter um caminho óptico mais longo, mas se a sua imagem é formada por esses dois raios, eles parecem ser iguais. Alguém tem um espelho tipo 2 em casa, ou tipo 1? Ou não tem espelho? Mulheres que têm espelho na bolsa, aí, procura uma para mim aí, um espelho aí, ó. Tem espelho? Não, não tem não. Eu lembro que o professor está vendo duas imagens, que é uma da camada refletora do vidro da frente e outra do espelho. Você vê duas imagens no tipo 2? É por causa do vidro que tinha na frente, sim. Ele também refletia um pouco a imagem. Isso você vê em condições escuras, mais obscuras. O que ele falou foi que no tipo 2 você teria duas imagens. Uma seria da primeira face, né? E a segunda, que seria a imagem principal, mais nítida, seria da face atrás. Tá? É isso mesmo, isso não fica muito visível no nosso dia a dia porque está muito iluminado. Então aquela face 2, no espelho 2, ela irradia 95% da radiação, em que apenas 5% fica na primeira face. Então quando eu estou jogando aqui, já volta aqui, ó, 5% de radiação e forma uma imagem. E aqui o segundo, que vai lá no fundão, volta 95. 95 não, menos talvez, porque depois volta um percentual aqui. Então vamos colocar uns 91 aqui e volta mais 5%, e assim você vai perdendo. Não é muito fácil você ter um vidro do tipo 1 aqui, um espelho tipo 1. Tem uma atividade, uma dinâmica de ensino primário mesmo, assim, 5º ano, 6º ano, início de ciências, acho que é 6º ano, que se faz o seguinte: se coloca um espelho, não torto, um espelho onde é que esse risquinho que eu faço é onde está a superfície metálica. Então o espelho vai ser um pouco mais espesso assim, né? E aqui atrás a superfície metálica. E nesse espelho você coloca aqui uma vista superior. Tem um efeito maior se você for fazer isso no laboratório sem diagrama, assim, sem fazer esses desenhos que eu vou fazer agora. Mas isso eu vou deixar vocês para fazer amanhã. Eu vou disponibilizar um espelho grandão lá, uma vela. Uma vela está aqui, ó. Essa é a vela vista superior, e aí a chama da vela, que é amarelinha, né? Está aqui assim. E além da vela, você coloca um objeto, distanciado umas 4, 5 vezes o tamanho da vela, um objeto cilíndrico, que eu vou chamar de
objeto, e aqui eu vou chamar de vela. E você está onde? Você está aqui, né? Felizinho olhando esse experimento. Fora de escala, tá? Vamos colocar um olho. Você está olhando aqui. A pergunta é... Claro que vai ter outra interferência externa, né? Luz ambiente, então você apaga a luz, né? O espelho pode ser meio torto. Então não, a gente vai ter só espelho, um objeto e uma fonte luminosa, uma vela. Uma vela, sabe como é que é, né? Uma vela cilíndrica, assim bonitinha, com uma chama em cima. A pergunta é quantas sombras você verá. Só para vocês, o que se aplica lá no sexto ano, né, onde fez esse experimento aqui, e o que se aplica para vocês tem o mesmo propósito. Na escola onde se fez essa dinâmica, se valoriza nenhuma teoria ligada à ciência, ou seja, então você não faz teoria, você não faz raios, você não faz diagramas, vamos tirar a equação de espelho, qual o tamanho da imagem, se o espelho for assim, o objeto for assim, nada disso. Mas o que se faz é observação, é observacional. É você entender o fenômeno e saber o que está acontecendo, independente da teoria que está envolvida. Isso se faz até o 9º ano, até no final do ensino fundamental 1. Desculpa, fundamental 2, antes do ensino médio. Porque se acha, né, segundo essa teoria, que você ganha muito mais se você compreender o fenômeno do que você já começar a fazer esquemas, diagramas e não compreender o fenômeno. Então, para vocês parece óbvio, né? Quantas sombras tem aqui, não tem? Ou não é óbvio? Para eles lá não era. Até eu errei a conta, né? Que os pais estavam junto com os filhos lá. Vergonha. Não. E eu assim lá na frente, né? Um amigo meu falou ainda. Aí eu vou com o Luciano, ele é físico. Se levantar 5 sombras, 5 sombras também. Aí eu levei junto uma meia dúzia também com isso, né? Tudo errado. É que a dinâmica ela induz você ao erro, de várias maneiras, né? E eu chutei em 0 sombras, porque eu achava que o ambiente ficaria muito iluminado. E aí, aí muito iluminado você não detecta, não vê nada, né? Mas não vai acontecer isso. As sombras previstas teoricamente todas elas ficam visíveis. Quantas sombras vocês acham que tem aqui? Vocês podem desenhar aí, eu não vou desenhar não. Eu só quero saber o número de sombras. Amanhã vocês vão poder fazer esse experimento lá Assim como nós fizemos lá na ótica com lentes, o que você precisa fazer, como focalizar ondas planas num ponto. Então, se você entrar com uma onda plana nessa direção, como tem que ser a superfície de um espelho, para que toda essa radiação aí caia sobre um ponto que eu vou chamar de ponto F, focal. O que o livro faz é o seguinte: se você ter essa radiação aqui entrando, ele vai bater aqui, ou vai bater aqui, como tem que ser essa forma aqui, dessa curva, para isso acontecer? Parábola. A parábola tem um ponto F, diretriz. Ele fala que toda reta que sai daqui, chega nesse ponto da parábola e cai sobre o foco, esses 2 segmentos de reta são iguais a esse aqui.
Então, se eu estou desenhando uma onda plana aqui, eu posso falar que essa onda plana, ela está em diferentes posições, né? Mas como ela está paralela a essa diretriz aqui, eu posso falar que essas ondas planas também vão cair sobre aquele ponto F se você tiver uma parábola. Tá? E essa parábola, ela é uma iguaria no laboratório de ótica, né? Um espelho parabólico, ele é uma ordem de grandeza mais cara que um espelho esférico. Uma ou se não duas. Uma ordem de grandeza tá bom. Então ele fica muito caro. Um bom espelho esférico custa lá seus $100, um bom espelho parabólico custa seus $1.000. Por quê? Porque é difícil de produzir essa superfície aqui. Então o ponto que a gente precisa saber é como que você consegue aproximar. Vamos fazer uma aproximação, comparação aqui. Vamos comparar um espelho esférico com parabólico. O que você tem aqui? Uma seção de uma esfera em A. Aí em C você limita essa seção para um valor de x menor do que R. E no meio, em B, você tem uma parábola. Para um pouquinho não muito usual como você enxerga, porque aqui a sua f de x, né, está na posição x. Mas isso não tem um problema. Então, como é que você consegue aqui mostrar como que acontece esse desvio? Primeira coisa, a gente vai escrever esse segmento aqui, esse segmento dessa esfera, dessa seção de esfera, a gente vai escrever uma equação para ela. Ali dentro vai ter um termo que vai corresponder à parábola e o restante vai ser isso aqui, ó, vai ser esse desvio. Então você consegue mostrar até onde, ou a partir de que valor, ou seja, a partir de que valor aqui, você pode considerar que você tem uma aproximação muito boa entre uma seção esférica com uma parábola. Você pode escrever uma seção circular, que é um corte dessa esfera, como x, aqui y, e você pode falar que isso é menos x0 ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado igual a r quadrado. E onde que eu estou aqui? Eu estou no nosso caso aqui, né? Para a figura 5.54, o meu y0 é igual a 0. E quanto que vale meu x? R. E o meu x0, desculpa, vale R. Então aquela figura lá em cima, eu vou escrever ela aqui. Ela vai ser x menos r ao quadrado mais y ao quadrado igual a r quadrado. Próximo passo, você pode isolar um x aqui. X ao quadrado menos 2xr mais r quadrado mais y quadrado igual a r quadrado. Corta. Aí você pode fazer assim.
x mais y quadrado igual a 0. Aplicando a Bhaskara, né? Que se chama isso, né? Você consegue escrever isso em 2r mais ou menos 4r quadrado menos 4a, que é 1, y quadrado, sobre 2r. Como a gente falou que está falando só que a gente vai fazer um valor menor do que r, a gente pode cortar esse r aqui, fica r mais ou menos raiz de r quadrado menos y quadrado. Não tem r embaixo, né? Não tem, é 2a, né? E o a é 1. b quadrado menos 2ac dividido por 2a. E como a gente falou que a gente quer escrever não totalmente esférica, mas a gente quer só escrever para aquela região lá em cima, quero somente para x menor do que r, que seria aquela seção assim. Tá? E aí eu vou usar somente x igual r menos esse termo r quadrado menos y quadrado. A partir disso, usando uma outra artefato, expandir isso aí numa série. Isso vocês podem fazer. E essa série é 1 mais x elevado a k é igual a 1 mais kx. Vou pegar mais um termo aqui. K menos 1 sobre 2 fatorial vezes x ao quadrado. Se você aplicar isso a esse termo aqui, você consegue escrever o seu x como uma y quadrado sobre 2r mais 1 sobre 8 y na quarta r cubo mais y na sexta sobre 16r na quinta. Isto aqui representa o quê? Semicírculo, certo? E o que representa isso aqui, esse termo? Representa uma parábola e aí você vai encaixar ali dentro aquele desenho lá em cima do semicírculo. E esse semicírculo é isso aqui. Se isso aqui você pode escrever como uma parábola, né? Com quanto é que vale o R? Com R igual a 2, eu fiz P aqui, né?
Vamos fazer um foco aqui. Isso aqui vale... Quanto é que vale esse termo aqui? Isso é a mesma coisa que y² sobre 2 vezes 2f. E esse 2f, esse r aqui é o raio de curvatura. Precisa colocar. Se isso você tem a parábola, o que é esse restante aqui? 1 sobre 8, y² sobre r ao cubo, mais um segundo termo, 16r⁵ e mais outro termos. Isso aqui é a diferença entre o semicírculo e o ideal. E o que é a parábola? O ideal é a parábola. Se você tiver raios muito longe incidindo aqui, ele ainda vai chegar perto do foco. Mas para ele passar no foco, ele tem que bater numa superfície parabólica. Se ele bater numa superfície parabólica, aqui se você bater numa superfície parabólica, você não vai ter erro, você vai chegar no foco. Se você bater agora numa superfície circular, longe dos raios paraxiais, você vai ter um desvio. Um outro ponto importante é a equação dos espelhos. E aqui está o exemplo que eu falei, que você tem uma divergência na convenção dos sinais entre os livros. Vamos colocar um ponto de exclamação aqui. Cuidado com a convenção dos sinais. Se você olhar para estes ângulos aqui, pequenininhos, você tem uma relação aqui, se você pegar o segmento SA, ele começa com SA, ou SC, que o SC não sei onde é que está. SC está aqui. SC. O SC está para o SA, porque se você olhar, essa linha tracejada aqui, ela é normal à face. Que face? Essa face aqui, tá? Então, a partir daqui, você faz um θ de incidência igual a um θ de reflexão. Então, são os mesmos ângulos aí. Então, ali você consegue então falar agora que esse primeiro triângulo, SAC, você consegue tirar essa relação aqui, e o proporcional é CP. Segmento CP está para CA. Não, eu tenho que fazer diferente aqui. Tenho que fazer PA. Porque eu vou fazer uma aproximação aqui. CPPA. PA vai ser isso, P aqui, o A ali, vai ser PA. Porque depois eu vou fazer uma aproximação PA igual a esse SI aqui embaixo. E essa aproximação SA vai ser igual ao S0. Por que eu peguei esses pontos? Porque depois eu quero transformar essas notação geométrica aqui, né? Segmentos de reta, SA, PA. Eu quero aproximar depois para condições paraxiais. O que vai ser condições paraxiais? Quando você tem aqui um ponto de incidência, esse ponto A aqui, com essa inclinação, ele é pequeno. E aí eu vou considerar que o SO, ele vai ser quem? Aproximadamente SA. E o meu SI vai ser o PA. Tá bom?
A gente tira uma outra relação também, que esse SC aqui, o parâmetro que nós temos, uma característica da lente, é esse, o raio de curvatura. Então, a partir do S até o C, ele é igual ao S0 menos, S0 é toda essa distância aqui embaixo, menos o valor de R. Eu vou colocar entre módulo aqui que eu quero subtrair. Eu quero falar que esse segmento SC aqui é todo esse pedaço S0 menos esse pedacinho aqui. Desculpa, esse não. Esse aqui, que é o meu R. Tá bom? Então eu falei que meu SC é igual a S0 menos R. E o meu CP. Meu CP é o R menos SI. Até aqui não fiz aproximação ainda. Se agora aproximarmos para raios paraxiais, eu posso utilizar aquela aproximação que eu falei lá já, que o meu SA ele vai ser próximo de S do objeto e o meu PA é igual a SI. Substituindo lá em cima, você tem S0 menos o valor do R sobre S0. Isso é igual a CP sobre PA, que é o SI. Agora tem um problema. O que vocês aprenderam para o valor de R positivo ou negativo? Como que é o valor desse R aqui para essa lente? Ele é mais R ou é menos R? Por uma lente côncava, né? O seu R está aqui. Para uma lente convexa, o seu R está aqui. O que é positivo e o que é negativo? O que está à direita está positivo, esse aqui. E o foco? Aqui o livro considera foco positivo para essa. E esse foco aqui fica quanto? Negativo. Essa relação, ela não é a mesma para se você pegar o livro do Halliday, por exemplo. Bom, vamos seguir o livro do Hertz aqui. E para essa condição, se para a nossa lente, qual que é a nossa lente aqui? Ó? Essa aqui é a lente da figura 5.55. Então aqui o R é negativo. Tá? Se o R é negativo, eu preciso trocar de sinal aqui, né? Para essa conta fechar aqui. Porque eu chamei que esse segmento SC aqui é igual a esse aqui, ó. Uma coisa menos a outra. Se eu colocar agora um R negativo aqui, ele vai estar somando. Então, para eu tirar o módulo, eu tenho que colocar um mais ali. Então, vai ser dessa maneira. S0 mais R.
Então agora se eu colocar meu R aqui, então aqui ele vai ser S0 menos x centímetros. S0, isso vai dar menos assim sobre SI. Isto é a mesma coisa que 1 mais R sobre S0 igual a menos 1 menos R sobre SI. Passando para lá, 1 sobre S0 mais 1 sobre SI, passo menos para lá, fica igual a menos 2. E agora você tem uma relação 1 sobre S0 mais 1 sobre SI igual a menos 2 sobre R. Se eu colocar agora para o convexo o R é positivo, não é? E como 1 sobre S0 mais 1 sobre SI é um número positivo, então você vai ter um foco negativo. E está essa convenção aqui em cima, foco negativo. Se eu fizesse agora o inverso, eu vou pintar de azul aqui agora. Se eu considerasse esse R aqui positivo, então esse aqui eu tenho que considerar negativo. Se eu considerar ele positivo, então lá em cima tem que ficar menos aqui, né? Porque eu estou subtraindo aqui, né? Estou falando um S0, que é a maior distância ali embaixo, menos o R. Então vai ser menos, não sei se vai ficar uma bagunça aqui, mas aqui vai ficar um menos também, né? Então aqui vai ficar um menos. Aqui vai ficar menos 1 ainda, né? Agora aqui vai ficar mais. E aí isola, vai ficar menos aqui. Passa para lá, vai ficar menos aqui. Esse passo fica igual, fica menos 2. Isso aqui vai ser o que agora? Vai ficar então menos. Com menos cancela, então já posso até tirar. 1 sobre S0 mais 1 sobre SI igual a 2 sobre R. Ok? Esse aqui é o livro do Halliday, que eu me lembre. E esse aqui é o livro do Hecht. Não é um problema muito grande, né? Bom, depois é só aplicações em imagens extensas. Tem uma tabelinha ali de convenções de sinais. E aí a gente fecha esse assunto aí de espelhos.